Como corrigir todos os erros do plugin Yoast SEO? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu preparei uma lista de passos essenciais para corrigir todo e qualquer erro dentro do WordPress. Eu vou te mostrar várias maneiras de solucionar o problema que você está enfrentando, sem precisar perder o seu tempo procurando por toda a internet. Tudo que você precisa eu vou te entregar aqui e agora, de maneira rápida e fácil. E mais importante que tudo isso, você não precisa de experiência para nada. Está aqui um passo muito importante que você não pode negligenciar. Usar uma boa hospedagem de site. 90% dos problemas que nós encontramos em sites WordPress sempre são relacionados à empresa de hospedagem. Em alguns casos, a versão do PHP está desatualizada. Em outros casos, o PHP não tem alguma extensão permitida ou faltam recursos. Por isso, nós recomendamos os servidores da Hostinger. Independente de qual país do mundo você esteja, eles têm suporte multi-idioma e eles atendem o mundo inteiro. Eles têm um plano específico para o WordPress com gerenciamento e é um dos melhores planos para o WordPress. Nós testamos diversos sites dentro desses planos. Desde o plano inicial você pode hospedar a partir de 100 sites e eles são compatíveis com todos, absolutamente todos os plugins que nós já testamos até hoje. Não encontramos nenhum plugin que não funcione dentro do ambiente da Hostinger. Eles também têm dentro do painel um sistema para verificar vírus dentro de instalações de WordPress, fazer atualizações por dentro do painel e verificar compatibilidade dos plugins, o que vai te ajudar a resolver a maioria dos problemas. Tem um link na descrição e se você for adquirir um plano anual ou maior, utilize o nosso link para apoiar o nosso canal. Uma coisa muito importante, como a Hostinger tem uma política de devolução de dinheiro, caso você não goste do produto, você pode simplesmente fazer o seguinte: compre uma hospedagem da Hostinger, instale um site WordPress, instale todos os temas e plugins que você tem no seu site atual. Verifique se vai funcionar. Se funcionar, você sabe que o problema é na sua hospedagem de site e é o momento de você migrar. É só você trazer o seu site para dentro da Hostinger. Inclusive, a Hostinger faz a migração de forma gratuita para você. É só você aderir a um dos planos deles. Eu recomendo o Cloud Startup para sites que precisam de mais desempenho e chamar a equipe de suporte e eles te ajudam no processo de migração. Antes de fazer qualquer alteração, você deve fazer o backup do seu ambiente. É muito importante ter o backup do site. Mesmo que ele esteja com problema, faça um backup do site para o estado atual. Você pode pedir para a equipe do suporte da sua empresa de hospedagem ou pode contratar a Hostinger, link na descrição, e você pode ter o backup automático deles. O backup no painel da Hostinger é bem simples de ser feito. Eu vou ensinar aqui e quase toda empresa de hospedagem é igual. Dentro do painel da sua empresa de hospedagem, você vai até Arquivos e você vai ter a opção Backups. Vindo aqui na opção Backups, eu posso clicar em Criar Novo Backup. Venho selecionar, ele me avisa que ele vai substituir o backup anterior, continuar, e ele começa a criar o meu backup. Eu tenho que aguardar até esse backup ser concluído para que daí eu possa começar a fazer as alterações que vão corrigir os problemas dos plugins e dos temas dentro do meu site. Ok? Backup concluído. Agora você pode ir para o seu site, fazer as alterações necessárias. Caso você tenha problema, é muito simples restaurar o backup. Você pode vir aqui em restaurar o website, seleciona a data do backup que você fez, clica em restaurar e ele faz todo o processo. Isso na Hostinger. Caso você esteja usando outra empresa de hospedagem, é só entrar em contato com o suporte técnico e eles irão te ajudar a resolver, a fazer uma restauração caso seja necessário. Este é o primeiro passo para resolver problemas. Inclusive, caso você tenha um problema e não tenha nenhuma informação nova dentro do site, você pode tentar uma restauração dos backups antigos para ver se corrige o problema que você está recebendo. Verificar as extensões do PHP que os seus plugins e temas pedem pode te ajudar a resolver muitos dos problemas também. Aqui, dentro do painel de hospedagem, nós vamos em PHP Configuration, vamos em PHP Extension e verificamos as extensões que já vêm nativamente ativas e você não pode desativá-las.
e logo abaixo diversas outras extensões que você pode ativar opcionalmente. A maioria das empresas de hospedagem não tem este tipo de extensão disponível, por isso nós escolhemos a Hostinger como parceira. Vamos lá, um exemplo que eu vou dar, e isso é apenas um exemplo. Você pode usar essa base para qualquer plugin que você venha utilizar. Você vai no Google e pesquisa o nome do plugin e as extensões do PHP que ele precisa, ou leia a documentação. Por exemplo, aqui o Elementor tem o PHP ZZip Extension como uma necessidade. Ele precisa dessa extensão ativa. Por coincidência, ele também é uma extensão exigida pelo WordPress. Então é óbvio que o nosso site tem a extensão ativa, mas é importante você saiba que todos os seus plugins têm extensões do PHP que eles precisam para funcionar. Um plugin pode depender de uma extensão, outro plugin pode depender de outra. Então é importante que você tenha todas as extensões necessárias ativas. Como você descobre isso? Falando com o desenvolvedor do plugin ou lendo a documentação. Geralmente, a maioria das empresas de hospedagem vem com todas as extensões necessárias ativas, mas podem existir casos onde você tenha que testar para verificar se o seu plugin depende de alguma extensão adicional do PHP. Desativar os plugins do WordPress também é um passo que costuma resolver alguns problemas. Pode ser que o que você tem dentro do seu ambiente seja um problema de compatibilidade e não um problema específico com o plugin. O WordPress é um ecossistema gigantesco e, às vezes, alguns desenvolvedores desenvolvem plugins que geram conflitos com outros plugins. A melhor maneira de descobrir se o plugin que você quer usar tem conflito com algum outro plugin é vindo ao painel do WordPress e desativando os plugins. Clicando em desativar, o plugin simplesmente é desativado. Porém, isso tem um pequeno problema. Em alguns casos, você não vai conseguir abrir o painel do WordPress. Se o seu caso é um caso onde o WordPress sequer abre o painel, eu vou te ensinar como desativar o plugin de outra maneira. Abra o painel da sua empresa de hospedagem, vá até Arquivos e Gerenciador de Arquivos ou File Manager. Clique no seu gerenciador de arquivos e, ao abrir, você vai ter acesso à pasta pública HTML. Acesse a pasta pública HTML. Em alguns servidores, essa pasta pode estar nomeada como www. Vá até WP Contents, a pasta Plugins, entre nela e dentro da pasta Plugins você vai ver que você vai ter as pastas com os nomes dos plugins que você está usando. Por exemplo, aqui eu tenho um plugin chamado Full Wide Page Templates. O que eu vou fazer é desativar esse plugin, mas não por aqui. Se o meu WordPress não estivesse abrindo, eu poderia simplesmente renomear clicando com o botão direito, indo em Rename, e eu troco o nome da pasta. Eu vou apenas adicionar um underline no final e clicar em Rename. Ele trocou o nome da pasta e, ao vir no WordPress e atualizar, eu verei que o plugin foi desativado. Então, se este plugin estivesse causando um problema na minha instalação do WordPress, eu teria desativado ele e o meu WordPress voltaria a funcionar, fazendo assim com que eu soubesse que este plugin é um problema. Caso este plugin tenha sido desativado, como eu fiz agora, e mesmo assim o WordPress não voltou a funcionar, eu devo continuar desativando os demais plugins, renomeando a pasta ou desativando eles pelo painel até que o WordPress volte a funcionar. No momento que o WordPress voltar a funcionar, eu vou saber qual plugin gerou o problema. Então eu vou voltar na pasta aqui e voltar o nome da pasta do plugin ao original. Trazer para o original o nome da pasta do plugin, retirando o underline, e assim o nome da pasta do plugin fica como deveria estar. Atualizo a minha página de plugins e agora eu posso novamente ativar o plugin, todos os outros, menos o plugin que criou o erro dentro do meu site. Assim eu vou saber qual dos plugins que eu tenho dentro do meu ambiente que gerou um erro no WordPress. Uma maneira de corrigir problemas também é alterando as permissões das pastas onde o seu plugin foi instalado. Em muitos casos, a pessoa descompacta um arquivo zip diretamente na pasta do WordPress onde o plugin está.
e isso muda as permissões e o proprietário da pasta, causando erros críticos dentro do WordPress. Vamos novamente acessar o painel da nossa empresa de hospedagem, vir em Files, File Manager, acessar o nosso gerenciador de arquivos, o nosso File Manager, ir em Public HTML, acessar WP Content, ir até a pasta Plugins, e aqui nós encontramos todos os plugins instalados dentro do WordPress. Percebam que eles têm uma permissão específica de pasta. Este é o padrão de permissão de pasta dentro da web. Se o seu diretório não estiver com essas permissões, você pode clicar com o botão direito, você pode vir em permissões e alterar as permissões. Percebam que a permissão é 755. Caso eu marque qualquer caixa, eu mudo as permissões. O padrão é 755. Marque a opção recursivo, diretórios e arquivos e clique em Update. Importante, caso você queira manter o estado original da pasta, antes de fazer a alteração, você pode clicar com o botão direito, vir em Arquivar, selecione o formato de arquivo e ele vai criar para você um backup com o estado original. Aqui a permissão está diferente, mas dentro desse arquivo zip as permissões permanecem as mesmas que estão na sua tela. Uma outra maneira de corrigir erros é você desativando ou trocando o tema que o WordPress está usando no momento. Vamos lá. Se você tiver acesso ao painel, você vai fazer de uma maneira bem simples. Aparência, temas, seleciona um tema diferente e clica em Activate. Assim, o tema será ativado e isso trocará toda a interface do site. Fazendo assim, você pode acessar o seu site e verificar se ele voltou a funcionar. Ok. Caso você não tenha acesso ao painel do WordPress, também é possível fazer isso através do banco de dados. Vamos lá para o passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o gerenciador de arquivos da sua hospedagem para que nós possamos verificar quais outros temas você tem instalado. Acesse Public.html, vá até a pasta WP Content, vai até a pasta Themes e dentro da pasta você verá todos os temas. Esses temas são os temas padrões do WordPress. Ok. Agora nós vamos no seu painel da sua hospedagem e vamos localizar o seu banco de dados, ok? phpMyAdmin e vamos entrar no phpMyAdmin para poder modificar o seu banco de dados. Nós vamos procurar uma tabela do WordPress que é responsável por alterar o tema padrão do WordPress. Vamos aqui no nosso banco de dados, nós temos a tabela Options e nós vamos procurar aqui a tabela Temas. Vamos trocar aqui para a página 2. Perdão. E aqui nós achamos o Template e o Style Sheets. Aqui são as duas tabelas que você precisa alterar para trocar o tema do WordPress. Então vamos lá. Vamos supor que eu não queira usar esse tema, pois esse tema está gerando um problema no meu site. Eu posso vir aqui e pegar o nome de outro tema, clicando aqui em Rename, copio o nome do tema, cancelo, venho até aqui, clico duas vezes e troco o nome do tema. Aqui embaixo, novamente, trocando o nome do tema, clico fora da tela e pronto. As duas linhas foram trocadas e alteradas. Ao voltar para o meu WordPress, eu vou perceber que o tema que está ativo agora é novamente esse tema aqui. Então, fazendo isso, eu troco o tema ativo e caso o tema ativo estivesse gerando qualquer tipo de erro dentro do meu WordPress, eu acabo de corrigir ele. Feito isso, ou eu troco o tema do meu site, ou eu atualizo o tema que estava causando problema. Uma maneira mais avançada de conseguir identificar erros no WordPress é utilizando o debug, o WP Debug. Vamos ativar esse recurso dentro do WordPress. No painel da sua hospedagem, você vai até Arquivos, Gerenciador de Arquivos e acesse o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Acesse a pasta Public.html. Dentro da pasta Public.html, procure o arquivo WP Config. Clique duas vezes nele para abrir o editor e nós vamos rolar até o final do arquivo. Antes da última linha, nós vamos adicionar 3 linhas de código para definir o debug. Ok? São essas 3 linhas de código que eu acabei de colar. Essas linhas de código vão ativar o debug e vão salvar o arquivo de log dentro de uma pasta que eu vou mostrar para vocês. Vamos salvar o arquivo, fechar, e agora o seu log estará dentro da pasta WP Content e será criado um arquivo chamado debug.log toda vez que o WordPress apresentar um erro. Eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro,
porque o meu WordPress não tem nenhum erro, então por isso eu não tenho nada dentro da pasta, ela está limpa. Mas caso o meu WordPress tivesse qualquer erro, o arquivo debug.log seria criado aqui dentro e eu poderia olhar dentro do log o que está causando esse erro. Em alguns casos, o simples fato de limpeza de cache já resolve problemas dentro do WordPress. Então o que nós iremos fazer? Clicando aqui ao lado do botão de Refresh, nós vamos em Site Settings ou configurações do site. Vamos em Delete Data, apagamos os dados, resetamos as permissões e fazemos um reload da página. Mas ao invés de clicar no botão Reload, eu vou pressionar no teclado Ctrl e a tecla F5 para que eu faça um reload sem cache. Feito isso, a página será recarregada sem a utilização do cache e, caso eu tenha algum problema que o cache causou, ele estará resolvido. Um outro passo é você trocar o navegador que você está utilizando. Eu sei que esse passo parece óbvio, mas em muitos casos resolve problemas. Vamos testar? Bora lá. Vamos selecionar o navegador que nós estávamos utilizando anteriormente, copiar a URL e simplesmente colar em outro navegador. Pode ser qualquer navegador e no seu computador com certeza você tem mais de um navegador. Se você estiver usando Windows, ele vem por padrão com o Microsoft Edge. Se você estiver no Mac OS, você tem o Safari. Caso você esteja utilizando o Linux, ele vem por padrão com o Firefox. Você pode trocar entre navegadores para verificar se a página da web abre. Uma outra dica importante é você tentar abrir a mesma página através do seu celular. Aumentar a memória do PHP. Este é um passo que resolve a maioria dos casos de problemas com plugins, principalmente casos de instabilidade, quando o site entra e sai do ar. Vamos lá. Vindo no painel da sua empresa de hospedagem, você pode clicar aqui em Avançado, PHP Configuration, e você vai cair nessa tela. Você vai até Opções do PHP, você vai descer até a opção que fala da memória do PHP. Aqui eu tenho definido para 512 megas, eu posso mudar para 1024, tendo em mente que o meu plano tem 3 gigas. Incríveis 3 gigas de memória RAM. Eu posso mudar, por exemplo, para 1024, venho até aqui embaixo, salvo, e este passo, depois de alguns segundos, já pode mudar totalmente o desempenho do seu site, inclusive fazer com que vários plugins que estavam parando de funcionar pelo uso excessivo de memória, ou não excessivo, apenas o uso necessário, fazer com que eles voltem a funcionar. Então, verifique com a sua empresa de hospedagem se o seu plano tem valores de memória maior do que 1 GB 1024. O ideal é que os planos tenham mais do que isso, porque o PHP é apenas uma das partes que vai utilizar a memória da sua hospedagem. Aumentar a memória do próprio WordPress também é um passo que resolve muitos dos problemas. Aumentar a memória disponível para o WordPress. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar com a sua empresa de hospedagem qual é o limite de memória disponível no seu servidor. Nesse que nós estamos utilizando, é um plano próprio para o WordPress, nós temos 3 GB de memória. Eu coloquei 1 GB para o PHP e agora vou aumentar também a memória disponível para o WordPress. Então, eu venho aqui em Arquivos, File Manager. Caso você hospede o seu site em outro lugar, você pode acessar o gerenciador de arquivo pelo painel da sua empresa de hospedagem. Caso você queira mudar de empresa de hospedagem, e eu recomendo que você clique no link da descrição para ter o desconto em planos anuais ou maiores dentro da Hostinger. Acesse o gerenciador de arquivos, venha para Public HTML, WP Includes, procure o arquivo chamado Default Constants. Vamos procurar o arquivo. Achamos ele aqui. Aqui está o arquivo defaultconstants.php. Vamos clicar 2 vezes no arquivo. Vamos rolar. E aqui, onde o WordPress define os limites de memória, nós vamos colocar esse limite de memória como 1024. Novamente, alterar aqui embaixo também para 1024. E aqui embaixo nós temos o WordPress Multisites. Não estamos utilizando essa estrutura, mas caso estivéssemos, poderíamos também mudar para 1024. Vamos salvar e pronto.
A partir deste momento, o WordPress poderá usar mais memória RAM disponível do sistema, o que resolve muito dos problemas com plugins que exigem um uso maior de memória RAM. O seu tempo é dinheiro. Se você precisa de uma equipe para resolver os problemas com seus aplicativos, sua infraestrutura e sua aplicação web, entre em contato conosco. No link da descrição tem a nossa agenda aberta a público, com horas e dias que você pode selecionar, fazer o checkout e ter o nosso atendimento exclusivo de um bando de alucinado por tecnologia para um cliente que precisa. Seu tempo vale muito para nós. Se você não quiser, tudo bem, é só assistir o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu problema. E se você quiser ganhar dinheiro resolvendo problemas de WordPress, tem um link na descrição que vai te levar para o melhor treinamento que existe. Eu quero que você pense o seguinte: o que você acha mais provável? Que alguém te pague $1.000 para um site que ele nem sabe se precisa, ou que alguém que já tem um site funcionando e tem um problema te pague $1.000 para resolvê-lo? Resolver problemas de ferramentas que já existem é um mercado enorme e pouco explorado. Você tem a oportunidade de trabalhar a urgência, a necessidade de negócios que já estão ativos. Clica no link da descrição e eu tenho certeza que você vai gostar. Caso nenhum dos outros passos desse vídeo tenham conseguido resolver o seu problema, eu vou fazer um tutorial bem rápido para ensinar para vocês como entrar em contato com o suporte do Yoast SEO. Vamos lá. Eu estou aqui no wordpress.org. A primeira coisa que você vai fazer é acessar esse link que eu deixei aqui na descrição. Você vai entrar ou criar uma conta no wordpress.org, caso você ainda não tenha. E você vai acessar aqui a página do Yoast SEO. Entrando aqui, nós vamos ir na aba de suporte. Deixa ela carregar rapidamente. Entrando aqui na página de suporte, nós vamos em Create Topic, e aqui nós vamos criar um tópico para exemplificar para a equipe do Yoast SEO o que é o erro que você está tendo e como eles podem te ajudar a resolver isso. Primeiramente, a primeira coisa que eu já acabei de adicionar aqui é o títulozinho do tópico. Você vai colocar ali algum referente ao erro que você está tendo. Você vai adicionar o link do seu site e eu vou deixar já pronto aí no comentário fixado uma mensagem que você pode usar como exemplo dentro do corpo do seu texto, onde você vai descrever o erro que você está tendo. Um ponto importante, 2 pontos importantes na verdade. Primeiro, tudo que você for escrever aqui, escreva em inglês, porque essa é a linguagem que é utilizada principalmente em toda a web. Então escreva em inglês para facilitar o entendimento pela equipe de suporte e acelerar o processo de eles responderem o seu tópico. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos adicionar aqui, que eu já deixei pronto para vocês, é a sua empresa de hospedagem. No meu caso eu vou colocar a Hostgator. Você também precisa deixar claro qual é a versão do PHP e a versão do WordPress que você está utilizando. Isso vai realmente facilitar muito a vida do desenvolvedor que for te ajudar a resolver o problema que você está tendo. Adiciona também a versão do plugin que você estiver usando. Adiciona todos os outros plugins que você tiver dentro do seu site, todos os plugins que estiverem ativados dentro do seu WordPress, porque isso pode sim causar algum problema, mesmo que eles não tenham nada a ver um plugin com o outro. Caso você tenha algum plugin de cache no seu site, lembre-se de especificar qual é esse plugin e deixar aqui dentro do tópico se ele está ativo ou não enquanto você está recebendo essa mensagem de erro. Vamos lá, agora você vai escrever uma mensagenzinha rápida explicando o que você estava tentando fazer, como era suposto disso funcionar, e logo depois você vai escrever uma mensagem de como isso realmente está funcionando e qual é o erro que você está recebendo, ou como você está recebendo esse erro, o que está acontecendo. Basicamente é só isso que você precisa, seguindo esse passo a passo. Com essa listinha que eu já deixei pronta aí para vocês, vocês vão conseguir passar todas as informações que um desenvolvedor precisa para conseguir te ajudar sem muitos problemas, e você vai ter uma resposta muito mais rápida do que se você só escrevesse o erro que você está tendo e enviasse para eles. Então é isso. Para finalizar, você simplesmente precisa adicionar algumas tagzinhas aqui para ajudar eles também a identificar qual é o problema que você está tendo. Aqui nessa parte de baixo, eu recomendo que você só marque a parte de notificar você por e-mail quando esse tópico for respondido pelos desenvolvedores, porque as duas outras opções provavelmente não vão ter nada a ver com o seu tópico. Então é isso, você pode dar um submit e é só isso que você precisa fazer para conseguir entrar em contato com o suporte do Yoast SEO. Esse vídeo vai ficando por aqui, valeu, falou!